Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com você que já tem uma horta, você que quer ter uma horta, mas que ainda tem muitas dificuldades porque não sabe quando plantar, onde plantar e como plantar, levando em consideração o estado que você mora no Brasil, se ele fica numa região subtropical, tropical, equatorial ou semiárida. Por exemplo, eu que moro no Rio Grande do Sul, tenho cultivares que são propícios a ser plantados somente aqui, com o frio, com temperaturas baixas. Se você que mora, por exemplo, no Mato Grosso, aonde o verão é perene, se mantém em constância, sempre calor, né? Com temperaturas ali entre 40 e 45 graus. Se você tentar plantar esse mesmo cultivar lá no Mato Grosso, você não vai conseguir, porque a semente ela vai entrar num período de dormência e ela não vai germinar. E aí você vai acabar se frustrando, achando que não entende de plantio, que não consegue plantar, mas na verdade é porque você não entende a dinâmica de plantio e a dinâmica de cultivo. Existem cultivares que são propícios mais para uma região, outras são propícios mais para outra, outros são propícios dependendo ali das estações do ano, ou de repente de um mês do ano, ou das fases da lua, né? Enfim, a forma como você quiser utilizar aí o seu calendário biodinâmico, o seu calendário de cultivo. Isso tudo vale principalmente para você que também tem aquela dúvida de que se eu moro num apartamento, num duplex, num geminado, num kitnet, num flat, numa casinha pequena com apenas 2 ou 3 metros de jardim na frente ou nos fundos, se eu moro num sítio ou numa casa como a minha que tem um espaço para fazer horta, será que é possível eu ter uma hortinha? É possível. Você pode plantar em garrafa PET, em vasos auto-irrigáveis, em floreiras, em vasos dos mais variados tipos e modelos. Você pode ter uma hortinha vertical, não precisa necessariamente ser uma horta como eu tenho aqui, ou uma horta como alguém que mora no interior, num sítio, numa chácara, numa fazenda, que consegue fazer os canteiros com covas diretamente no chão, né? Você pode utilizar caixotes, enfim, tem uma variedade enorme de opções, então não é desculpa você não ter espaço para plantar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você que ainda é leigo no entendimento de leitura de envelopes. Eu trouxe aqui alguns modelos que eles me dão exemplos de plantar em recipientes mais rasos, em vasos, em floreiras, em canteiros e em sementeiras. Eu sei que para algumas pessoas isso aqui ainda é algo muito novo, as pessoas ainda são leigas, elas têm dificuldade de fazer essa leitura, elas têm dificuldade no entendimento, às vezes ela tem dificuldade no entendimento do que significa uma manta de bidim, o que é uma camada de drenagem num vaso, né? Qual é o momento certo de eu fazer uma rega, qual é o momento que eu não posso, o que é substrato, o que é terra, né? O que é um adubo orgânico, o que é um adubo mineral. Então as pessoas ainda se confundem muito com essa leitura visual. E eu trouxe aqui alguns envelopes da Isla Sementes, é uma empresa de sementes extremamente conhecida aqui no Brasil. Você consegue comprar vários tipos de cultivares nos sites deles. Esses aqui são alguns exemplos de envelopes com mais ou menos 3,5, 4 gramas de sementes. Você não precisa ser um agricultor profissional com uma grande cultura para fins comerciais, sendo um agricultor amador, um jardineiro amador, que é o meu caso e provavelmente o seu caso também, você consegue comprar envelopes com valores bem acessíveis sem precisar comprar aquelas latas e aqueles pacotes de 1 quilo, 5 quilos ou 10 quilos, que é o que o agricultor profissional precisa. Para eles, envelopes assim não adianta porque tem uma demanda muito pequena de sementes. Então a Isla, ela é muito preocupada com a comunicação visual, né, desses envelopes para fazer com que você leigo tenha um melhor entendimento na hora da leitura. Então eu vou passar com vocês todas essas informações, tirar suas dúvidas e mostrar também como que faz a leitura desses gabaritos aqui, que leva em consideração o mês de plantio, a estação de plantio com base no estado que você mora, independente do lugar que seja no Brasil ou o clima que predomina no seu estado, tá?
nesse primeiro exemplo, é um exemplo de microverdes. Como que você vai proceder com o cultivo? Lá no site da Isla tem vários exemplos de microverdes para você comprar. Então aqui eles me dizem que a variedade indicada para o cultivo de microverdes, fase da planta entre broto e baby life. Depois eles me dizem que eu devo escolher um local de boa luminosidade e manter o substrato úmido e não encharcado. Então aqui estão algumas informações. Aqui eles me dizem que eu posso colocar no mínimo um dedo de substrato, humus ou fibra de coco, em um recipiente, ou vaso, ou jardineira. Então, o local onde você vai plantar é da sua escolha, ou então uma destas 3 opções que eles estão dando. Espalhe as sementes por toda a bandeja, vaso ou jardineira. Após espalhar as sementes, cubra com uma camada fina de substrato para que as sementes não fiquem expostas. Em seguida, regue diariamente seus microverdes sem encharcar. Nos primeiros dias, use um borrifador para não agredir as plantas. A germinação ocorre de 4 a 14 dias e a altura ideal para a colheita é de 6 a 8 centímetros. Se ainda assim você tiver alguma dúvida sobre o processo de plantio de microverdes, tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como cultivar microverdes na sua casa. Depois, eles me dão um gabarito do Brasil, aonde eles me dizem qual é o estado, o mês e a estação do ano mais propícia para plantio de microverdes. Aqui eles estão me dizendo que o microverde é propício a ser plantado o ano inteiro. Não tem um mês específico e também não tem uma estação específica para ser plantada. Eu moro no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão, portanto, designados na tonalidade verde. Então eu venho aqui no gabarito e observo que de janeiro a dezembro, ao longo do ano inteiro, em todos os meses, todas as estações, eu posso plantar o microverde, certo? O segundo envelope me diz que essa variedade aqui, couve rabano, além de outros exemplares de cultivares, que você também pode utilizar a sementeira para plantio. Então ele me diz que a couve rabano precisa no mínimo de 3 horas de sol por dia, regar sempre que necessário e manter o solo úmido. Alimente suas plantas com adubo organomineral completo Isla a cada 10 dias. Isso aqui é uma opção, né, de você usar um produto com o selo deles ou algum produto que você tenha disponível em casa. Depois, eles me dizem que na sementeira ou recipiente similar, coloque 3 sementes em cada célula com profundidade de 5 centímetros abaixo da terra. A germinação ocorre de 5 a 10 dias, deixe a planta mais alta e transplante as demais para outro vaso ou canteiro. Quando atingir mais ou menos 10 centímetros, transplante para um vaso ou floreira ou canteiro com no mínimo 30 centímetros de profundidade. Aqui, faça o canteiro com no mínimo 30 centímetros de profundidade, espaçamento mínimo entre as linhas e a planta de 40 e 20 centímetros. A colheita no verão ocorre num período de 60 dias e no inverno num período de 80 dias. O diâmetro da cabeça da couve rabano vai ser entre 8 e 13 centímetros. Aqui, novamente, vem o gabarito com as cores dos estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ele está me dizendo que para mim é propício eu plantar de janeiro a dezembro. Ou seja, eu posso plantar o ano inteiro. Agora, aqui em Minas Gerais e São Paulo, eu só posso plantar de março a outubro, pegando aí um pouco do outono, inverno e primavera, e aí consecutivamente com os demais estados, somente é propício plantar em abril, maio, junho e julho. Aqui nós temos um outro exemplo, que seria o exemplo plantando em vasos. Então, um exemplo de cultivar que a Isla está te dando é
a mostarda roxa. Pode ser alface, pode ser rúcula, pode ser acelga, tem outras variedades de folhosas que você também pode plantar em vaso. Então aqui, para mostarda, eles me dão no mínimo 3 horas de sol por dia, regar sempre que necessário, mantendo o solo úmido. Alimente suas plantas com adubo organomineral completo ISLA a cada 10 dias. Aqui, novamente, uma opção. A profundidade do buraco de 20 centímetros, terra, uma manta de bidim. Então, aqui eles estão me dizendo que para fazer no vaso, eu preciso fazer a camada de drenagem. A primeira parte da camada de drenagem, a gente usa argila expandida, caco de telha, pedra brita ou algum outro pedrisco. Depois a gente vem ou com areia ou então com uma manta de bidim, algum feltro, para daí colocar a terra. Essa camada de drenagem serve para que a água, quando ela der uma empoçadinha aqui embaixo no seu vaso, não apodreça as raízes. Então, ela faz essa drenagem aqui. Se você tiver dificuldade ainda de entendimento sobre como fazer camada de drenagem em vaso, eu tenho 2 vídeos no canal ensinando como fazer camada de drenagem. Depois, você faz um buraco com profundidade rasa, colocando mais ou menos 3 sementes. A germinação ocorre num período de 7 a 5 dias. Deixe a sua planta mais alta e transplante as demais para outro vaso ou canteiro. A colheita no verão ocorre em 60 dias, no inverno em 80 dias. A altura média da planta vai de 30 a 40 centímetros. O Rio Grande do Sul está demarcado de verde, então me diz que janeiro e dezembro não é legal eu plantar mostarda, mas nos demais meses e estações tá tudo ok, posso plantar normalmente. E aí segue novamente o gabarito vermelho para São Paulo e Minas Gerais, né? E os demais estados, então, de azul. Depois nós temos uma outra opção que é fazer o plantio em floreiras, né? Esse aqui é a beterraba peanut, então beterraba, cenoura, nabo, todas essas que têm a raiz menor, que não precisam de um espaço tão grande de canteiro, você consegue facilmente plantar tanto em vaso quanto em floreira. Então aqui, eles me dão as orientações que a beterraba precisa de no mínimo 3 horas de sol por dia, regar sempre que necessário, mantendo o solo úmido, e plante, alimente as suas plantas com adubo organomineral completo ISLA a cada 10 dias. Profundidade mínima de 15 centímetros. Aqui você novamente vai precisar fazer a camada de drenagem, né? E aqui na sequência faça uma linha com no mínimo 5 centímetros de profundidade. Coloque 3 sementes e mantenha um espaçamento mínimo de 10 centímetros e cubra com terra. A germinação ocorre de 4 a 14 dias. Já o transplante e demais vasos e canteiros, você não precisa fazer. Você pode manter ali ou, de repente, passar para um maior, dependendo da sua necessidade. A colheita ocorre 60 dias verão, 80 dias inverno, o diâmetro da raiz vai de 6 a 8 centímetros. Então, mais ou menos aqui você já tem uma noção de quanto que tem que ter a profundidade do seu vaso ou da sua floreira, para que essa raiz ali não fique atrofiada e consiga se desenvolver dentro desse perímetro aqui de 6, 8 centímetros. A beterraba peanut, a ISLA me diz que ela é propícia a plantar o ano inteiro, em todos os meses do ano, em todas as estações, em qualquer lugar do Brasil, sem restrição nenhuma, porque o gabarito aqui está totalmente preenchido para todos os meses e todos os estados. Depois, nós temos um outro exemplar de leitura da ISLA, que é fazer o plantio em covas diretamente no chão, no canteiro aí da sua horta. Eu tenho aqui o exemplo de feijão de vagem, é um feijão trepador, lilás, tem vídeo no canal também falando um pouco sobre esse feijão de vagem. E as orientações são de no mínimo 3 horas de sol por dia,
rega sempre que necessário, mantendo o solo úmido, e aí a adubação aqui a cada 10 dias com produtos do selo Isla ou produto da sua preferência. Faça canteiros com no mínimo 30 centímetros de profundidade, faça um buraco de 1 centímetro de profundidade e coloque 3 sementes, espaçamento mínimo de linha entre as plantas de 1 metro a 40 centímetros, a germinação ocorre de 5 a 9 dias, faça o desbaste e deixe a planta mais alta, e a colheita ocorre num período de 60 dias verão. Comprimento do fruto vai de 14 a 17 centímetros. Aqui embaixo, todos os envelopes dão essa data aqui, tá? É a data de validade das suas sementes. Então, essas sementes aqui, se eu não conseguir utilizar esse ano todas, eu ainda tenho até fevereiro de 2024 para utilizar elas. Quando ela passa do prazo, geralmente ela não germina mais. Então, não precisa ficar com pena. Tem semente, planta a semente à vontade, tá? Aqui no gabarito, eles me dizem que no Rio Grande do Sul é propício para mim plantar no final de inverno, em setembro, outono, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nesse período aqui de inverno e outono, não é legal, porque ela vai estar num período de dormência, não vai germinar. Já São Paulo e Minas Gerais é propício plantar o ano inteiro. Já nos demais estados do Brasil, só não é legal plantar em janeiro nem em dezembro. Demais meses e estações do ano, tá ok você plantar. Então, a Isla nos deu aqui nos envelopes opções de plantar em recipientes mais rasos, plantar em sementeiras, plantar em vaso, plantar em floreira ou plantar diretamente na cova. Então, independente do cultivar que você tem aqui, você meio que vai pelas famílias, você já vai vendo e vai se orientando. Então, entendendo essa leitura e entendendo a dinâmica, eu sei que para alguns essa leitura é extremamente fácil, mas existem pessoas que sim, que ainda são leigas, né, no assunto, que têm uma certa dificuldade de entender essa quantidade de informações, o que cada desenho quer dizer, o que quer dizer camada de drenagem, qual é a diferença de um microverde para um outro cultivar. Então tudo isso tá explicado aqui, não tem como você se perder. Espero ter ajudado vocês e a partir de agora, seja um dedo verde, seja a ovelha verde da família e comece a cultivar na sua casa, independente do espaço que você tenha.